dia, tudo bem? Doutor Caio, gostaria de agradecer em nome da escola por você ter aceitado esse convite de vir bater um papo conosco. Conheci o Doutor Caio, né? Já conhecia através das redes sociais, mas nós temos um aluno que atualmente está no 3º ano, que tem o diagnóstico de TEA, e é acompanhado pelo Doutor Caio. E aí, desde o 1º ano, começamos essa parceria de fazer trocas, né? Então, sempre que possível, a gente agenda um horário, eu, a professora da sala e o Dr. Caio, e aí a gente conversa um pouco sobre como que está o desenvolvimento do aluno. Basicamente é isso. Muito obrigado, Karen. Então, Dr. Caio, seja bem-vindo a esse espaço nosso aqui da MF Maria Pavanaty Fávaro. Passo a palavra para ti, para fazer uma contextualização inicial, e depois nós vamos dialogando com a pergunta dos educadores, né? Como já foi falado, nós temos um grupo de educadores que estão na escola, né? Outros estão aqui no Meet, e mais uma vez, muito obrigado em nome aí de toda a equipe da Pavanaty. Prazer em tê-lo conosco, doutor Caio. Prazer é todo meu, uma honra. Muito obrigado. Então, eu creio que talvez, né, você possa fazer, né, uma introdução inicial, talvez, sobre, né, algumas características, né, do TEA, né, para a gente se situar um pouquinho, e depois nós podemos fazer né, a partir de algumas questões, algumas perguntas, né, motivarmos aí nosso papo. Pode ser assim? Pode ser sim. Bom, o transtorno do espectro do autismo, né, ele é um transtorno que está muito em evidência, né, nesse momento. Eu acho que a psiquiatria em si, os problemas psiquiátricos, que são conjunturais, isso é, adquiridos, né, eles estão muito em evidência nesse momento pós-pandemia, mas são uma característica da modernidade. E os problemas estruturais, né, relacionados ao desenvolvimento, que são aqueles problemas relacionados em que a criança nasce com características específicas e que vão se moldando ao longo do tempo, são os problemas do neurodesenvolvimento, no qual o transtorno do espectro do autismo está envolvido, né? Também estão em eminência por causa de um aumento de incidência, né? É algo gritante e alarmante a forma como os problemas de saúde estão chegando na nossa sociedade. O impacto que isso está gerando é algo muito, muito forte e a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. Às vezes nós achamos que isso é uma característica, né, as dificuldades de se lidar com tantos indivíduos com tantas características diversas é, é, é um problema de um país em desenvolvimento, né? Vamos dizer assim. Mas não, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro. Essa enxurrada de crianças com atipias do desenvolvimento é algo que o mundo inteiro está assustado, né? Então, há 3 anos atrás, nós estávamos falando um para cada 59, 54 nascidos. Esse ano já estamos com o transtorno do espectro do autismo. Esse ano nós já saíram um trabalho com um para cada 30 nascidos. A gente sabe que esse volume ainda é maior, né? Porque quando sai nos trabalhos um para cada 30, pode ter certeza que nós estamos falando um para cada 15 nascidos e a incidência não está diminuindo e não está estabilizando, né? Essa curva está aumentando. Então, essa reunião é pertinente, porque vocês podem se preparar, porque o futuro vai ser algo mais intenso ainda, pelo menos no âmbito do transtorno do espectro do autismo e no âmbito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, bipolaridade, depressões, instabilidades do humor e assim por diante. A gente já está falando em 13% de crianças com instabilidade do humor e a gente acha que até 2025 nós vamos estar com 25% de crianças com depressão ou bipolaridade nas escolas, né? Mas a gente não está falando só de crianças e adolescentes com problemas psiquiátricos, nós estamos falando de pessoas, famílias, que saíram de uma pandemia e que estão enfrentando um transtorno de estresse pós-traumático, porque muitos de nós
passamos muitos medos ao longo de 2 anos, a gente viu pessoas que nós amamos sofrerem muito, morrerem, pessoas que conhecemos passarem por muitas dificuldades, e quem não passou, pelo menos teve medo que alguma coisa pudesse acontecer. Quando isso acontece numa sociedade, nós vivemos um tipo de transtorno psiquiátrico muito comum em guerra, né? O Brasil não tem muito essa característica de se envolver em conflitos, não de uma forma bélica, pelo menos, mas a gente tem mais debates calorosos, mas e quando a gente se envolve em situações que nem essa, a gente fala num transtorno muito conhecido que é o transtorno de estresse pós-traumático. E nós estamos vendo aí uma sociedade em transtorno de estresse pós-traumático. Então, familiares em transtornos de estresse pós-traumático, professores, pessoas que trabalham em escola, né, desenvolvendo muitas doenças psiquiátricas, ansiedades, depressões, instabilidade do humor, exaustão, burnout. A volta da pandemia não foi fácil. E os indivíduos com autismo, apesar de terem autismo, vamos dizer assim, não são diferentes das outras pessoas, eles também entram em depressão, eles também ficam bipolares, eles também têm ansiedades, eles também têm distúrbio gastrointestinal, problemas respiratórios, como todos os outros seres humanos. E para falar bem a verdade, o que a gente tem estudado é que os indivíduos com autismo, e até quem tem TDAH e bipolaridade, são indivíduos que estão num aumento de sensibilidade muito maior e, portanto, ficam muito mais doentes de outras doenças psiquiátricas e de outras doenças clínicas. Então, o paradigma que a gente tem aqui é um desafio muito grande de como receber as crianças, não só as autistas, mas quem não tem autismo e quem está enfrentando problemas psiquiátricos, como cuidar de nós mesmos, né? Porque não adianta, precisamos, para a gente cuidar de um indivíduo que tem uma instabilidade psiquiátrica, eu aprendi isso desde a minha infância, tá? Porque eu também fui uma pessoa que tinha muitos problemas psiquiátricos na minha casa. Eu acho que esse foi meu grande treinamento real da vida que Deus me deu, além da minha faculdade, da minha residência, das minhas especializações, mestrado, doutorado. Eu acho que a vivência com as doenças psiquiátricas foi desde criança. E o que eu aprendi, assim, como base, é que você não convive com um indivíduo psiquiátrico está gerando estabilidade se você não estiver bem. Porque a doença psiquiátrica, ela te desestrutura se você não estiver bem. E aí você não consegue lidar com aquele indivíduo. É como um cabo de guerra, em que de um lado você tem a estabilidade, do outro lado você tem a instabilidade. Se você se desestabilizar com a instabilidade venceu. E aí todo mundo foi para o lado da instabilidade. Se nós conseguimos estabilizar o outro, aí a estabilidade venceu. Existem muitas medidas aí preventivas para esse processo e que as escolas devem começar a assumir. As individualizações dos cuidados agora se fazem necessárias, a humanização do processo pedagógico se faz agora necessário. Eu estou fazendo meu doutorado, gente, na educação, tá? Então eu sou parceiro de vocês agora. Eu faço meu doutorado em tecnologia, ciência, tecnologia e inclusão, aqui na Universidade Fluminense, ensino, né? E porque eu estou aprendendo a lidar com ambientes pedagógicos, então todo lado de vocês eu entendo o ambiente, mas é a hora da gente começar a olhar para o ensino de uma forma como a gente saiu das universidades, com aquele sonho de entregar para as crianças um movimento muito parceiro, muito íntimo, muito individual, né? Eu acho que os professores, eles são, para mim, existem duas profissões que são as mais importantes da humanidade que eu valorizo assim de uma forma muito profunda, tá? A primeira é a mãe. Para mim não existe pessoa que deveria ser melhor valorizada como profissional como uma mãe, tanto no sentido de capacitação como no sentido de cuidado e olhar da sociedade para com aquele indivíduo que é extremamente necessário para o desenvolvimento das crianças e que não existe sociedade bem estruturada sem boas mães, né, vamos dizer assim. Então esse olhar não tem sido, a gente não tem dado atenção às mães e isso é uma falta de respeito para conosco mesmo. Então isso é algo que a gente precisa valorizar.
E a outra profissão que eu mais amo nessa vida é a profissão dos professores. Cada professor que esteve comigo ao longo de minha vida, eu agradeço aqui imensamente, porque eu não seria quem eu sou se não fossem eles. E eu lembro deles, lembro das suas características, dos seus olhares, e vocês são extremamente importantes para uma sociedade. Então, chegou a hora dos professores assumirem a gestão dos ambientes de ensino e não as instituições. Os professores são as pessoas que ensinam. Eles são dotados da capacidade de entrar em intimidade e confiança com as crianças. E hoje eles são escravos de um sistema que amarram eles e não deixam eles trabalharem, né? Mal tem tempo para respirar, né? Assumem muitas crianças, um trabalho exaustivo. E aí a gente fala assim de um monte de paradigmas que nós temos que quebrar para cuidar das crianças autistas, e a maior parte das pessoas eu não tenho como fazer isso, né? Eu sei que isso é bom e sei que isso é necessário. Aliás, isso é necessário e bom para todas as crianças. A gente não chega com nenhuma novidade. Mas eles falam, isso é impossível de ser feito. Mas agora, isso vai ser obrigatoriamente, né? As crianças com autismo, elas têm características tão peculiares e elas são tão sensíveis que quando a gente não faz a pedagogia perfeita, individual, com um olhar muito profundo, com um acolhimento, aquele processo pedagógico que a gente idealiza, se a gente não entra com isso dentro de sala de aula com as crianças com autismo, eu estou falando até das de alta funcionalidade, eles desestruturam, porque eles são muito sensíveis a ambientes complexos. Eles se desorganizam, eles adoecem, e adoecem a turma e os professores, e o sistema acadêmico não consegue fluir. Antes era uma ou duas crianças, agora vocês nos próximos anos vão estar recebendo muitas crianças com espectro de autismo, e não vai ter jeito, elas vão entrar na sala de aula. Daqui a pouco elas estão pertencendo a 10, 20, 30% dos alunos de sala de aula. E aí as salas vão ter que mudar. Então é algo que a gente pode prevenir. O brasileiro não gosta muito de fazer isso, ele vai lidando com as situações conforme elas vão aparecendo. Mas nós temos que aprender a olhar para frente. Talvez hoje nós não sejamos tão capazes de fazer as coisas, mas a gente pode se preparar para o futuro, porque o futuro, se a gente não se preparar, vai ser algo que as escolas vão se desorganizar completamente, porque elas vão ter que ter menos alunos por turma, elas vão ter que ter mais profissionais, elas vão ter que valorizar os profissionais, eles vão ter que ganhar melhor, eles vão ter que ter uma atenção individualizada, eles vão ter que dar atenção para as crianças. E vocês precisam começar a se organizar nesse sentido e falar, olha, eu só trabalho dessa forma. Vamos trabalhar assim, vamos construir isso. Porque senão a gente vai falar aqui de um monte de coisa que precisa ser feito, que é importante, e aí a gente vai achar lindo e maravilhoso, e amanhã tá todo mundo esqueceu isso e volta para o dia a dia, para a labuta. Então, na medicina eu tive que fazer isso, né? Me obrigavam a fazer de um jeito, uma medicina. Eu tinha que atender um paciente a cada 5 minutos e sair dando remédio para todo mundo, sem olhar nos olhos. E eu resolvi fazer uma medicina diferente, né? Eu falei assim, a minha medicina vai ser uma medicina que cuida dos indivíduos, que entende os indivíduos, que abraça os indivíduos. Ah, mas no meu sistema você não funciona. Não tem problema, eu crio o meu sistema. E hoje eu tenho um sistema chamado Caminho Azul que cuida das famílias do jeito que eu acho que é importante ser cuidados. E o Kaique é um dos indivíduos que cuida lá. Isso é um indivíduo que não cobra consulta, ele é como um SUS do tio Caio, e que tem uma equipe de mais de 50 profissionais que podem atender gratuitamente. De professores, terapeutas, profissionais médicos de todas as áreas, todos trabalhando ali para cuidar dessas crianças. Mas é o que a gente pode fazer nesse momento. O dia que os setores abraçarem esses cuidados e começarem a fazer igual, a gente vai e faz também. Então essa é assim, uma perspectiva de como eu vejo as situações, de como eu tô aqui abraçando vocês, muitas teorias a gente tem agora para tentar ajudá-los sobre inclusão, sobre desenvolvimento, sobre autismo, mas eu acho que eu tenho que me focar nas dificuldades que vocês estão tendo, nas dúvidas que vocês estão tendo,
naquilo que vocês podem trazer de questionamento para que a gente possa desenvolver raciocínios dentro daquilo que o ambiente de vocês precisa. Obrigado, Dr. Caio, né, inicialmente. Um dos dados que você traz, realmente, ele bate muito com a realidade já da nossa escola e das escolas que nós conversamos, né? Quando você fala do aumento aí das pessoas, não só do TEA, mas com TDAH e outras questões. Nós temos percebido realmente um volume cada vez maior dessas questões, isso até nos assusta e nos demanda essa reflexão, né? Realmente é muito importante. Cíntia, tem uma questão aí, Cíntia? Tenho. Na verdade, oi, Caio, muito prazer, viu? Que bom saber que temos um parceiro disposto, como você, a nos fortalecer aí, porque realmente não está fácil. Eu fiquei pensando nos outros estudantes, né? Você falou, vai chegar uma leva grande, a gente já lidar com não muitos, mas realmente todo mundo aqui ficou concordando com o que você falou. 1, 2 ou 3 realmente desestabiliza a turma, né? Que quase sempre são de 30 estudantes na sala. Os outros estudantes, o que a gente pode fazer para que eles nos ajudem também? Porque às vezes a gente assim, se sente muito sozinha, tendo que lidar ali com aquele tanto de gente na nossa frente e com essa força que a gente, esse ideal que a gente tem da pedagogia e né, do ensino, do estudo. O que a gente faz com os outros para que eles nos ajudem com esses garotos e garotas que têm vindo? Essa é uma excelente pergunta e ela é uma resposta, né? Porque ela é uma resposta já, porque não existe um trabalho que é feito em sala de aula ou em qualquer contexto social que não seja em conjunto, né? Que não seja em equipe, que não seja. A gente tem que ver o ambiente da sala de aula como um organismo vivo, né? Não tem como hoje, por exemplo, você não vai cuidar de uma cardiologia, por exemplo, e só focar no sistema cardiovascular, né? Você não vai cuidar de um indivíduo psiquiátrico e achar que você vai cuidar só do cérebro, né? Por exemplo, um dos médicos que a gente tem hoje que mais estabiliza paciente com autismo é um imunologista, né? Então, assim, a maior parte dos pacientes com autismo que estão em crise eu encaminho para o imunologista e ele estabiliza, não preciso dar remédio psiquiátrico, porque na realidade o que está desestabilizando ele é uma instabilidade do sistema imunológico, né? Às vezes gastrointestinal e assim por diante. Então, a sala de aula, como o corpo humano, ela é um organismo. Então, ali, quando você tem uma instabilidade num movimento, você tem um sistema ali para você gerenciar. Esse sistema ele pode se desestabilizar com aquele indivíduo, ou ele pode estabilizar aquele indivíduo. Por isso que essa sua pergunta ela é uma resposta muito pertinente. A gente aprendeu muito sobre isso quando a gente foi estudar bullying, tá? Porque no começo a gente achava que a gente tinha que ter um olhar muito, muito humano, né, para a vítima, né, que a vítima tinha sido agredida, tal, e na realidade ela precisava de um olhar, de um cuidado, e depois a gente tinha que criar uma espécie de uma punição, um processo de controle para aquele agressor, tá? Só que com o tempo, esses trabalhos começaram na década de 60, né? E a gente tem várias escolas que estudam isso, e é muito interessante porque a gente descobriu, na realidade, que o maior adoecido não era a vítima, era o agressor. Quando a gente foi estudar, a gente aprendeu que o agressor, 99% já tinha sido vítima em casa ou em outros ambientes acadêmicos, em outros grupos, e a agressividade que ele criou foi, na maior parte das vezes, um recurso de defesa para que ele se protegesse de agressões. É lógico que a gente tem várias formas de reagir, não é todo agredido que vira agressor,
tem agredidos que internalizam e que entram em depressões melancólicas, mas tem um perfil de indivíduo que, quando é agredido, se torna um agressor. E aí a gente aprendeu que, na realidade, o que a gente teria que fazer era um cuidado para com o agressor e depois um cuidado para o grupo. Porque o problema não era só a agressão em si, era a forma com a qual aquele sistema estava aprendendo a reagir quando havia alguma agressão. Entendeu? Então, a agressão no ambiente, ou a instabilidade no ambiente, ela é uma metodologia pedagógica. Tá? Então, um momento de instabilidade no ambiente, ela é um fator tão pedagógico quanto aprender matemática. Tá? Então, assim, eu vou ter aula de matemática para aprender que 1 mais 1 é igual a 2, né, lá nas primeiras séries do fundamental, mas eu não tenho aula para aprender quando uma criança desestabiliza. Ninguém vai ensinar ali como que aquele ambiente tem que ter uma gestão. Você tem que ter uma gestão sobre aquilo que está acontecendo. Normalmente, o que acontece? O professor assume uma responsabilidade de conter aquela agressão, cria um poder assim de regras, né, de colocar as regras em pauta, e as crianças precisam respeitar essas regras. Mas isso não ensina a criança a lidar com aquilo. Entendeu? Isso não ensina a criança, não dá à criança a tecnologia que ela precisa para gerenciar esse processo. Então, o que vem, uma das escolas mais importantes que a gente aprendeu ao longo, que nasceu na década de 80, foi escolas em que a gente trabalha dinâmicas de grupo, onde a gente começa a compreender, a gente cria dentro da rotina da escola e dentro da rotina da aula, primeiro, um processo de grupo, de diminuir os processos excitatórios, as ansiedades, as angústias, em grupo. Então, a gente coloca, antes de começar as aulas, as crianças vêm do intervalo, né? Aí elas vêm todas excitadas, né? Aí coloca aquelas músicas, todo mundo faz 5 minutos de respiração e meditação. Aí tem sempre aqueles que estão mais instáveis, que começam a fazer piada, fazer gracinha, mas aí você já percebe que tem ali no... Só que se a gente não está bem, a gente já fica chateado com aqueles. Mas se a gente é inteligente, a gente já percebe, ó, tá ali quem não está bem. A gente já dá o diagnóstico preventivo da instabilidade do ambiente, tá? E aí a gente vai criando dinâmicas de grupo para aquela pessoa se compreender, não apontando para você é isso, você é aquilo, mas a gente começa a criar dinâmicas de grupo para que aquele indivíduo se entenda, para que aquele indivíduo se compreenda, para que as pessoas que têm maior estabilidade possam conviver com aquele indivíduo e mostrar a estabilidade, para que ele consiga analisar o próprio self, que a gente chama isso, tem uma capacidade que eu tenho que olhar para mim mesmo e notar a minha instabilidade, e a partir daí eu vou criando. A instabilidade do autista, propriamente dito, ela tem peculiaridades bem diferentes, tá? Ela tem vários tipos de instabilidade. Normalmente ela é inflamatória, tá? Então, o paciente com autismo, ele desestabiliza. Então, eu tenho vários tipos de autismo, infinitos, mas a gente divide eles nos mais graves, aqueles que não têm linguagem e têm uma deficiência mais importante. Esses precisam de cuidadores dentro de uma... Aqueles moderados que já estão falando algumas palavras, analisar o próprio self, Karina. Self é uma linguagem que a gente usa quando a gente está falando de nós mesmos. Isso. Não é self. Isso, self. Tá, Self é a si mesmo, em inglês. Mas é porque esse termo não tem em português, por isso que é a análise do self. Tá? Então, existem dinâmicas de grupo que trabalham isso, mas no paciente com autismo, então, a gente tem os quadros graves, os quadros moderados e os quadros leves e de alta funcionalidade. Tá? Todos eles desestabilizam por 2 motivos. Tá? Só que os mais graves vão desestabilizar com uma intensidade, uma frequência muito maior. E os mais leves com uma intensidade e frequência menor. Mas são os mesmos motivos.
E geralmente eles desestabilizam por um processo inflamatório. Essa é a novidade da ciência, o cérebro inflama. Pasmem, todos os nossos cérebros estão inflamados, porque basta ter olheira, você está com o cérebro inflamado, tá? Se você não tiver com sinusite, você está com o cérebro inflamado. Então, como é que o cérebro inflama? Por 2 motivos. Por alterações funcionais, que é quando eu faço excesso de exposição a telas, ou falta de sono, ou problemas de relacionamento, né? Estresses domiciliares, relacionamentos íntimos instáveis. São essas 3 formas de eu inflamar o cérebro de forma funcional. Essa inflamação é causada por oxidação do cérebro, mitocôndria produzindo excesso de oxidação. É igual ao envelhecimento, tá? Isso causa bipolaridade, depressão e instabilidade em todo mundo, mas nos autistas isso é muito frequente. E as outras inflamações são inflamações sistêmicas. Então, problema na pele, problema no ouvido, problema nos dentes, problema gastrointestinal, problema respiratório. Todos esses problemas inflamam o cérebro também, porque existe uma célula no cérebro que chama microglia, que é responsável pela estabilidade das conexões, e ela, na realidade, é um monócito diferenciado. Então, toda vez que eu inflamo o meu corpo, eu também inflamo o cérebro. E aí eu perco atenção, coerência central e irritabilidade. A maior parte dos alunos com desatenção não tem TDAH, estão inflamados, tá? Isso é muito importante, tá, gente? A gente saber, porque essa inflamação, ela é hoje carro-chefe desses processos de problemas escolares, tá? E os autistas fazem isso com uma intensidade muito grande. Então, assim, o indivíduo com autismo, ele tem uma dificuldade na reciprocidade social muito grande. Então, ele é muito inflexível e ele olha muito para as vontades dele. Ele tem uma dificuldade de ser dirigido pelo ambiente. E a gente, às vezes, acha que isso é desatenção. E isso não é desatenção. Isso é uma inflexibilidade. Normalmente, ele tem hiperatenção, hiperfoco. Ele é hiperfocado numa coisa que não é aquilo que eu quero que ele foque. Aí eu chamo ele de desatento porque ele não está prestando atenção naquilo que eu quero que ele foque, mas na realidade ele não é desatento. Ele é hiperfocado em outra coisa, né? E aquilo é uma zona de segurança para ele, tá? Então, o ambiente às vezes estressa muito ele, porque quando ele está inflamado, o padrão senso-perceptivo dele desorganiza, e aí o ambiente, o som, o barulho, as coisas que tem no ambiente estressam ele e ele se desorganiza. Normalmente ele precisa, nesse momento, sair. A palavra é desorganização, ele precisa de um local para se reorganizar. Então, as dinâmicas de grupo que fazem com que as outras crianças entendam isso é muito interessante. O indivíduo com autismo, ele não era para desestabilizar as salas. Ele, no futuro, quando a gente estiver bem habilitado a treinar autistas, o indivíduo com autismo na sala de vocês vai ser a salvação da sala de vocês. Porque quando tiver um indivíduo na sala de vocês com autismo, a sala vai ter que ser tão tranquila, que qualquer instabilidade ali vai desestabilizar o autista. E o autista é um termômetro, entendeu? Ele é um termômetro. Se a sala começa a ficar muito avoada, ele começa a ficar agoniado, ele entra em instabilidade. Então, fazer com que os alunos aprendam isso vai fazer com que os alunos fiquem mais calmos e fiquem mais concentrados, porque eles sabem que vai desestabilizar o amiguinho, entendeu? Então, essas dinâmicas de grupo são muito legais. Na realidade, tudo que desestabiliza um autista desestabiliza as outras crianças. Mas o que acontece é que os crianças autistas são muito mais sensíveis, né? Então, aquilo que é bom para as crianças, para o criança com autismo é indispensável, mais ou menos isso. Acho que a Sandra levantou a mão. Já faz tempo que ela levantou a mão. A Sandra é a nossa diretora educacional, doutor Caio. Então, Sandra, vamos ver se ela aguentou ficar lá. A gente não está ouvindo, Sandra. Acho que ela deve estar com algum problema lá. Acho que a Cíntia tem uma outra questão, é isso, Cíntia? Isso, e depois você passa para a Karina também, que ela levantou a mão. Não te ouvimos, Sim. Eu não abri o microfone, tá escrito no chat, Caio. A pergunta dela?
Ah, ótimo. Peraí. Como a gente está gravando, seria importante que as pessoas colocassem as perguntas, né? Ah, Porque isso a pergunta, desculpa. né? A pergunta é se você acredita que a arte pode ajudar nesse processo. Muito, gente. Ó, muito, tá? As dinâmicas relacionadas à arte são maravilhosas, principalmente quando envolve música, tá? Tem duas coisas que entram direto na mente do indivíduo. Essa é a minha tese de doutorado. Eu estou fazendo a gente está desenvolvendo um programa de enriquecimento de ambiente individual para desenvolver crianças, mas a gente está criando um específico para autista, tá? Mas que vale para todo mundo na realidade. E assim, para definir o que é enriquecimento do ambiente, a gente diferenciou ecossistema, que são aquilo que produz as informações que entram, e os sistemas que recebem do corpo a gente dividiu em sistema senso-perceptivo, endossistema, que é o sistema de moléculas do sistema neuroimunoendócrino que recebe as informações, o sistema intracelular e o sistema mente, tá? Que hoje a gente já sabe na ciência que a mente não está no cérebro, né? Mas Chomsky já falava isso, né, gente? Vocês estudaram Chomsky, ele já falava isso. Então, assim, hoje a gente já sabe que a mente não está no cérebro. Mas esse é um paradigma que depois a gente pode entrar, mas não está. Pronto. O cérebro é um transmissor, como todas as células são transmissoras. Tá? Mas o que acontece? Tem duas informações que chegam direto para a mente e pulam o endossistema. Porque o que acontece com os autistas é que ele tem sistema intracelular hiperexcitado e desorganizado, endossistema hiperexcitado e desorganizado, e sistema senso-perceptivo hiperexcitado e desorganizado. Então, quando a informação chega, ela, desde a época que entra com o sistema senso-perceptivo, ela começa a se distorcer. Então, ela vai chegar na mente totalmente desorganizada. Por isso que eles perturbam ele. Às vezes, informações boas perturbam eles. Só que a arte, ela nos dá as informações de uma forma muito mais harmônica. Então, isso faz com que, para eles, a informação seja mais tolerável. Agora, tem duas informações que chegam pela arte, que vão direto para a mente, e elas passam pelo corpo como se elas podem ser interpretadas pelo corpo, mas elas podem passar direto para a mente, que é a música e coisas relacionadas ao olfato. Tá? Porque tanto o olfato quanto o som entra no ouvido e também entra e passa pelo sistema nervoso. Mas antes disso, ele entra na célula. Tá? Tanto hoje que eu fiz meu mestrado em estimulação magnética transcraniana, que é tratar doença psiquiátrica com onda eletromagnética. E o pessoal já evoluiu e está tratando com ultrassom. A gente está modificando o funcionamento celular com ultrassonografia, com padrões de harmonias de ultrassom. Tá? Então, a música ela tem esse padrão de chegar na célula de uma forma muito mais sem distorção. E o olfato. Tá? Então, aqueles negócios de colocar óleo essencial, de colocar os cheirinhos, isso funciona, tá, gente? É lógico que quem trabalha com arte sabe disso, né? Você vai ver que as pessoas que trabalham com arte, elas gostam de mexer com os órgãos do sentido, elas gostam de envolver as crianças, não só por exemplo, não é só fazer desenho, né? Tem toda uma sala diferente, uma dinâmica diferente, e isso é super importante. Obrigado, doutor Caio. A Karina tem uma pergunta aí, né? Ela já tinha colocado no chat, né, sobre a música, se qualquer tipo de música, mas ela levantou também a mão. Então, Karina, pode perguntar. Eu queria que o doutor Caio comentasse um pouquinho sobre a linguagem na sala de aula. Assim, eu sou de língua portuguesa, eu acredito assim na comunicação como uma forma de interação com os alunos e que nós, professores, precisamos cuidar bem dessa parte, tanto relacionado ao vocabulário, a organização das frases, que precisam estar adequadas de acordo com a faixa etária. Quem é professor de língua portuguesa, acredito que tenha um pouquinho mais essa consciência, porque o que acontece muitas vezes, né, é que as aulas,
especialmente as expositivas, elas trabalham dentro de um discurso dissertativo. E o discurso dissertativo, já para os alunos que não têm nenhuma deficiência, ele por si só já é difícil de acompanhar, porque ele não tem uma linha narrativa. A narrativa é a forma de comunicação mais antiga da humanidade, e ela é a mais usada no cotidiano, então ela é a mais fácil de acompanhar. Na aula eu costumo trazer como recurso, às vezes contar uma história, às vezes até uma coisa banal, assim, para chamar a atenção deles, uma coisa que aconteceu comigo, né, esses recursos de storytelling, ou trazer exemplos explicando um assunto que é muito dissertativo, trazer um exemplo narrativo. Então, isso é um ponto, né, do discurso, o que eu acho que poderia ser mais bem estudado. E a outra questão é em relação à linguagem não violenta, porque às vezes a gente se irrita, a gente se estressa, o ambiente é extremamente já propenso ao erro do professor. Eu costumo falar isso agora com os alunos, né? Porque a gente passou por um ano aí muito estressante, a gente erra muito com eles, e às vezes a gente usa, né, de uma linguagem mais alterada, um vocabulário mais ríspido, mais duro. Isso eu tenho percebido que distancia bem a relação professor-aluno, e principalmente esses alunos, assim, eles se afetam bastante. Eu tenho uma outra turma em uma outra escola, onde eu tenho 2 autistas, e sempre que eu dou uma bronca na turma, porque é uma turma muito barulhenta, inclusive, né, eu vou dar uma bronca para eles pararem de fazer barulho, inclusive por conta dos autistas, e aí o autista pergunta, tá brava, professora? Fica calma, professor. E aí eu falo, gente, até o autista sabe, né? Assim, é um nível de sensibilidade também, de inteligência emocional que eles têm, que é a mais também, eu admiro isso. Então, isso que eu queria colocar, assim, né? Essas questões aí de linguagem, que eu acho que a gente tem que passar por um estudo a respeito disso. Ai, é tão bom ouvir você falando isso. Sabe quando você entra num país e aí você percebe que as pessoas estão falando a mesma língua que você? Você se sente abraçado, né? Sabe por quê, Karina? Eu estou estudando exatamente isso, tá? Na hora que a gente foi criar os programas de enriquecimento do ambiente, uma das grandes dúvidas que eu tinha era como apresentar cientificamente. Porque, assim, tecnicamente, um ambiente enriquecido de informações para aquele indivíduo seria a gente apresentar as necessidades, enriquecer aquele ambiente das necessidades técnicas em cada área, né? Então, por exemplo, o indivíduo tem dificuldade linguística, a gente ter um protocolo fonoaudiológico e pedagógico para que a gente melhorasse a linguagem daquele indivíduo. O indivíduo tem dificuldade no cérebro social, você criar um protocolo de treinamento das habilidades sociais em todos os contextos do ambiente. Mas existe uma questão relacionada ao enriquecimento do ambiente, que é como a informação é dada. Tá? Como aquela informação é apresentada. E isso envolve uma questão de humanização, de afetividade, de conforto, de acolhimento, de intimidade, de confiança. Porque a gente foi estudar uma pesquisadora que se chama Ruth Feldman, e vocês podem estudar, tá? Eu posso colocar aqui até no chat para vocês não esquecerem de estudar essa moça. Tem até vídeos dela no YouTube. E ela é uma pesquisadora da Stanford, e ela estuda attachment, que é o apego, o relacionamento de apego das pessoas. E ela estuda aquele sistema de ocitocina, que é o sistema de amor, né? Que a gente acha que está relacionado com amor, mas na realidade ela está relacionada com intimidade de relacionamento. Essa mulher estuda isso há 20 anos, e o que eles estão descobrindo é algo extraordinário. Eles começaram a estudar mãe e filho, e depois eles estudaram pais, pais que não são biológicos, avós, amigos, relação de bicho e gente, e é muito interessante, porque quando um indivíduo, tá,
esse sistema de ocitocina ele existe na Terra há 500 milhões de anos. Ele é apresentado a seres muito primitivos, tá? De uma forma em que todas as vezes que dois seres precisam entrar em intimidade e em confiança com o outro, dois seres, né, da uma mesma comunidade, entrarem em intimidade e confiança com o outro, eles começam a produzir essas moléculas de ocitocina e elas passam a transmitir a adaptabilidade do ambiente, tá? Então, eu estou desenvolvido a determinadas adaptabilidades, vocês desenvolvidos a determinadas adaptabilidades. Quando a gente entra num processo de intimidade e confiança, mesmo que a gente não converse, eu começo a transmitir para você a minha adaptabilidade, aquilo que eu tenho de aprendizado histórico dentro de mim. E você transmite para mim aquilo que você tem. E essa relação é que desenvolve criança. Tá? Então, não existe desenvolver criança se a gente não criar relação íntima e de confiança. Eles já conseguiram ver isso acontecer entre pais e mães, entre avós e crianças. Eles já conseguiram reconhecer em duas crianças de 3 anos de idade que eram melhores amigas. Eles já conseguiram reconhecer isso acontecendo em cachorro e gente. E é muito interessante como isso acontece. O sistema de ocitocina faz com que todos os endossistemas, os dois endossistemas, entrem em simbiose. Tá? Isso significa que os padrões de liberação de corticoide começam a ser iguais, que a tireoide funciona nos mesmos pulsos, que os corações começam a bater na mesma velocidade, que os ciclos biológicos dos dois indivíduos começam a funcionar em simbiose. Eles conseguiram ver os corpos entrando em simbiose, basta as duas pessoas serem íntimas, se sentirem íntimas, se sentirem confiantes uma com a outra. Tá? É lógico que isso a gente vai ver muito mais intenso em pais e filhos, tá? Mas professores fazem isso com alunos, terapeutas com alunos e assim por diante. Então, quando a gente tem esse nível de intimidade com as crianças, a gente constrói desenvolvimento. A semântica e a linguagem é algo que é a ponta do iceberg disso. Ela representa essa funcionalidade biológica que eu estou tendo. Então, no doutorado, eu fui estudar as características da língua portuguesa brasileira. Tá? Por quê? Porque o que aconteceu com o Brasil é que o Brasil ele já é um ambiente enriquecido para desenvolver criança por natureza. Tá? Por quê? Porque houve miscigenação. Tá? Não importa como ela houve, por que ela houve, como houve, importa que aconteceu. Tá? E a gente já conseguiu provar isso na ciência. A gente provou isso. Tem um trabalho legal que mostra assim, 50% das pessoas que se consideram brancas no estado de São Paulo têm DNA mitocondrial de negros. Tá? Então a pessoa vai lá, você é branca, parda ou negra? Ela fala assim, eu sou branca. Quando ela vai, aí você vai estudar o DNA dela, 43% dessas pessoas tem o DNA mitocondrial branco, porque o DNA da mitocôndria é o DNA da mãe. Então você não mistura o DNA da mãe com o do pai. O DNA da mãe é sempre o DNA da mãe, entendeu? Então a gente está miscigenado, não tem jeito, tá? É uma miscigenação que não importa se eu estou dizendo que eu sou, vamos dizer assim, eu tenho preconceito, sei lá. Eu posso até ter preconceito da boca para fora, mas meu DNA é miscigenado. Não tem jeito. O meu corpo é miscigenado, mas não é só isso. A gastronomia é miscigenada, a linguagem é miscigenada, a música é miscigenada, a arte é miscigenada, a escola é miscigenada, tudo é miscigenado. Onde eu estou no Brasil é miscigenado. E o que isso faz, Karina? O que isso é importante tem a ver com o que você está dizendo? A língua portuguesa foi absorvendo tantas características de outras culturas, que a nossa capacidade linguística de compreender e de ser compreendido, porque o que é a língua? É uma forma de traduzir o que uma mente está pensando em palavras. E cada cultura se especializou em padrões psicológicos específicos.
Quando eu uno e miscigeno muitas culturas num lugar só, porque aqui as pessoas se miscigenaram, eu vou acumulando dentro daquela língua especialidades culturais de tradução de pensamentos. Isso faz com que o brasileiro tenha uma capacidade de compreender e ser compreendido maior do que todo mundo. O que a gente faz com isso? Se a gente vai ser malandro, se a gente vai educar, se a gente vai desenvolver, se a gente vai fazer sacanagem, vai ser político corrupto, se a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, não importa. Tá? O que importa é que a gente tenha essa habilidade. E para educar, isso é muito bom. Tá? E por isso que o brasileiro consegue criar intimidade com as pessoas de uma forma muito fácil, porque ele compreende muito o que a pessoa está sentindo pelas palavras dela. E ele consegue se fazer entender melhor. Um dado saiu esse mês, gente, muito interessante. O brasileiro já é o maior influenciador do mundo. Tá? Então, os influenciadores brasileiros já são os maiores influenciadores do mundo na internet. E já são também o povo mais influenciado pela internet do mundo. Tá? Então, isso é um dado incrível. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade de absorver informação e de transmitir informação que é gigantesca. E aí vem as características da Karina que ela falou. Então, a linguagem que a gente usa, ela não é só rica, mas ela é uma oportunidade de desenvolvimento que precisa ser muito estudada. Nós temos uma língua que é extraordinariamente rica. Ela é capaz de transmitir sensações e sentimentos que nenhuma outra língua é capaz. Tá? Então, a gente tem que se especializar nesses processos. Nós temos que começar a criar paradigmas de utilização dessa língua. Isso é um ponto. E o outro ponto, eu estou desenvolvendo esse raciocínio na tese, depois eu vou apresentar para vocês. A tese, quando estiver pronta, eu mando para vocês. Para que vocês entendam que a apresentação das informações é muito importante. Então, a linguagem, a forma como a gente apresenta essa língua é muito importante. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, que é o tom. É o tom. Tá? O tom. Então, a língua ela não vai transmitir só palavras. Ela tem um ritmo, ela tem um fluxo, ela tem uma dinâmica, né? E isso pode apresentar uma informação de vários tons diferentes. O mais clássico assim da gente diferenciar é aquele tom que vem com cobrança e o tom que vem com motivação. É a mesma informação. Eu quero que o indivíduo faça algo, tá? Quando eu faço isso com cobrança, eu tenho um tom ali muito negativo. E que para crianças sensíveis, autistas ou não autistas, isso vai ser extremamente agressivo para eles. Então, o que eu tenho visto é que essa escola que está preocupada com nota, que diferencia o vermelho do azul, essa escola que diferencia que o prazo não é só uma coisa para a criança se organizar, mas ela é uma martirização do processo. Isso é, a criança é enforcada por causa do prazo, né, por causa do tempo, ela vira escravo do tempo. Essa coisa que perde assim, a questão humana do raciocínio, do professor entender que a criança não está fazendo por algum motivo e que ela precisa de ajuda, ela precisa de incentivo, ela precisa de abraço, ela precisa que alguém faça com ela. A gente parou de fazer com as crianças. A gente faz assim, não, ela tem que fazer, porque ela já tem maturidade para fazer. E aí ela não faz. Aí ela cria um castigo. Mas se ela não fez, algum distúrbio aconteceu. Ah, não, ela é preguiçosa, ela prefere ter prazer. Tudo bem, se ela prefere ter prazer, se ela é preguiçosa, ou ela está doente, ou a escola não está boa, ou aquele ensino não está agradável, ou aquilo não está trazendo, ela prefere ficar no eletrônico, né? Ah, mas então os pais têm que cortar o eletrônico. Então, assim, a gente não está entendendo as crianças, e elas estão se afastando da gente. E aí a gente piora o nosso tom de cobrança fica muito intenso. Uma outra coisa que sai do tom de motivação e que vai para o tom de cobrança é quando nós estamos mal, que é isso que a Karina trouxe. Quando nós não estamos bem, quando nós estamos enfrentando um distúrbio psiquiátrico, quando nós estamos estressados, quando nós estamos cansados, é comum a gente ir para o tom de cobrança. Tem um trabalho que eu produzi no doutorado, e eu posso até mandar esses artigos para vocês, de estudos nos Estados Unidos, que eles foram estudar os professores, e pasmem, 40% dos professores dos Estados Unidos estavam em burnout,
e estavam tendo desafios psiquiátricos e psicológicos, e aí eles estudaram a mudança do padrão de ensino do professor, do tom que ele tinha, da forma como ele ensinava, quando ele estava estressado e cansado. Então ele ensinava de uma forma muito mais alegre, motivacional e feliz, quando ele estava bem, e quando ele não estava bem, ele entrava num tipo de ensino que era algo muito agressivo, né? Então, isso também muda. Então, por isso que essa ideia de nós estarmos bem é muito importante. E é isso que a Karina falou. A criança com autismo, ela só vai ser mais sensível que as outras. Isso vai ser ruim para todas as crianças, né? Só que as crianças com autismo, elas são muito mais sensíveis. Elas vão notar antes. Algumas que têm altas habilidades vão falar para vocês. Vão chegar assim, ó, você não está bem, a coisa não está boa. Mas as que não têm altas habilidades, que não conseguem nem compreender o que está acontecendo, sente uma angústia e entra em crise, né? Eu já vi pacientes maravilhosos, com altas habilidades geniais, entrarem em crise com o professor porque brigou com um colega, e é a professora que ele mais amava. E chegou a agredir a professora, foi expulso da escola, e era um garoto, assim, exemplar, nunca tinha tido crise nenhuma, nunca tinha tido problema na escola, amava a escola, mas num colapso psíquico por causa de uma bronca, não suportou aquilo e acabou partindo para cima do professor. E é estranho, porque a criança acaba sendo penalizada por um processo que, às vezes, ela não tem muita culpa, né? Porque o ambiente estava muito tenso ali para criança, para aquele indivíduo, entendeu? Desculpa, eu fui falando e aí eu sei que a Karina levantou a mão. A gente agradece muito, o Caio, fantástica, essas colocações estão induzindo aí a muitas reflexões. Acho que a Karina levantou a mão, não sei se tem mais alguém na frente, Karina. Eu levantei, né, para pedir, porque eu também estou fazendo doutorado, então recortando o tema da pesquisa sobre ensino de língua materna. E eu quero falar bastante dessa parte da linguagem, né, do professor. E depois, se você puder compartilhar o que você já tem, eu agradeço. Vamos estudar junto, Karina. A gente monta esse artigo de linguagem junto, você usa para o seu mestrado e eu uso para o meu doutorado. Pronto, tá resolvido. É um capítulo. O meu esse pedaço é um capítulo. Eu estou precisando de parceiros, porque eu tenho tantos capítulos para escrever, que quanto mais parceiro eu tiver, Eu topo. melhor para mim. Vamos Boa. conversar. Eu topo porque eu estou precisando produzir. É doutorado já, então eu estou precisando produzir. A Vanessa doutorado, então vamos embora. Tem outras perguntas no chat, a gente já está muito próximo do nosso horário limite. Então tem uma pergunta da professora Isabel. Eu não vou fazer mais pergunta, eu acho que pode seguir com a Isabel, que já é um outro foco, né, dos pais. Então, por favor, vamos lá, né, só para a gente poder dar conta também, mas depois a gente compartilha, né, se o Caio autorizar, né, os contatos. Pode passar meu celular, Eu vou colocar meu celular aqui para todo mundo. Ótimo, porque daí depois a gente consegue aprofundar algumas questões e com certeza já fica o convite para voltar numa próxima ocasião, doutor Caio, porque realmente, né, e nós temos, né, muitos alunos no espectro autista, mas também, né, como você bem disse, né, não é pensar só nesse caso, mas pensar em como atingir a totalidade da sala de aula, né? A professora Isabel fez uma pergunta. Isabel, você quer, eu posso ler aqui do chat? Ela fala assim: a questão da participação e motivação da família no processo escolar. Qual é esse papel, doutor Caio? Total, né? A gente estuda o ecossistema, a gente divide eles. Tem um teórico, vou escrever aqui o nome dele também, que vale a pena vocês estudarem. Ele é a base de todo o raciocínio de psicologia, dos manuais de psicologia da década de 60 para frente. E a gente estuda muito pouco ele. A gente estuda muito Piaget, Vygotsky, e a gente esqueceu do Yuri Bronfenbrenner. Por que ele é importante? Porque ele criou um tipo de raciocínio, gente, que é maravilhoso. Ele que criou essa ideia de ecossistema de desenvolvimento, ele chama de ecodesenvolvimento. Ele é um russo que foi com 3 anos para os Estados Unidos e desenvolveu esses raciocínios maravilhosos. Vale a pena vocês estudarem ele. Tá? Ele divide o ecossistema em microsistema. Microsistemas são todos aqueles sistemas que a criança é envolvida
que geram intimidade e confiança com a criança. Então, o domicílio é um microsistema, a escola é um outro sistema, as atividades de grupo, né, são outros microsistemas. Tá? Esses microsistemas, eles interagem entre si, e ele chamou isso de mesossistema, que é a interação dos microsistemas, e você tem um exossistema que envolve todos esses microsistemas, que são as forças que dão informação para esses microsistemas. E por cima de tudo isso, você tem um macrosistema, que é as forças políticas, econômicas, culturais e assim por diante. E ainda você tem uma variação de tempo com que esses sistemas são transformados, que ele chamou de cronossistema. Estudar isso é lindo, gente, é maravilhoso. Vocês têm que ler isso, porque isso dá para a gente muito paradigma sobre desenvolvimento de humano e sobre como a gente se relaciona, tá? E como a gente influencia nos relacionamentos. Então, assim, a família é um sistema que está influenciando diretamente naquela criança, com intimidade e confiança. Né? E a gente tem que entender que quando uma criança não está bem, uma família não está bem. Assim como a sala de aula é um organismo, a família é um organismo. Então, todas as vezes que a gente sentir que uma criança não está bem, nós temos que abraçar uma família. Tá? A família, quando não está bem, ela pode estar reagindo de formas muito diferentes. Ela pode estar irritada, ela pode estar estressada, ela pode estar ausente, ela pode estar negligenciando, ela pode estar tendo vários comportamentos que, para nós, são muito agressivos, mas a gente tem que entender que aquilo faz parte de uma fuga, de um estresse. Muitas vezes é a forma que aquela família tem de lidar com o estresse, que ela não sabe como fazer aquilo. Tá? Então, o papel da escola, que é um papel muito importante de reconhecimento de instabilidades na família, é abraçar essa família e começar a participar mais envolver com o paradigma do ensino das crianças, eles começam a mudar o estresse do ambiente domiciliar. Eu já vi pais e deixarem de parar de brigar e não se separar, voltar a ficar juntos de novo. Mas isso aí é uma coisa que precisa ser construída pela gestão da escola. Não dá, envolve às vezes os professores e os participantes direto, mas isso precisa ser um protocolo, né? Um protocolo de apoio. E existem terapeutas familiares sistêmicos, não é terapia de casal, né? É um tipo de terapia que aborda o sistema familiar e tenta organizar os sistemas familiares que podem ser ajudados. Isso pode ser feito com um sistema de psicologia dentro da escola para ajudar as famílias a se organizarem, pelo menos dentro do processo do treinamento do filho, do ensino, e também para reconhecer distúrbios que estão acontecendo na dinâmica familiar que precisam de encaminhamento para médicos, psicólogos, serviços de saúde. Muito obrigado, Dr. Caio. Realmente, essa questão inclusive, acho que uma das coisas que a escola tem que, talvez, prestar atenção, não só para aquele dado que você traz inicialmente do aumento, talvez, dos casos, de a gente atentar para a diversidade, talvez atentar um pouco mais para o seu modelo, né? Envolver, talvez, mais essa preocupação da família, da intersetorialidade, né? Com serviços de saúde e tudo mais que abarcam aí, para que seja realmente um olhar cada vez mais interdisciplinar sobre o desenvolvimento dos indivíduos, né? E não somente focado em questões de conteúdo deste ou aquela área do conhecimento, né? Alexandra, como é que está aí na parte presencial da escola? Tem mais alguma questão, mais alguma dúvida? Não, questões não, mas a gente já queria fazer um acordo com o Dr. Caio, da gente poder se ver outras vezes, porque agora que você levantou uma porção de questões para a gente pensar e coisas para ler, enfim, então a gente gostaria de acordar aí essa continuidade na conversa. Pode ser? Eu estou sempre à disposição, gente. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que esse trabalho é um trabalho de enriquecimento do ambiente
né? É o que eu falei, o que a gente puder fazer para que o mundo abrace melhor as crianças com espectro do autismo e os professores, e faça com que essa união fique perfeita. Eu creio que nós depois no futuro vamos aproveitar, porque grande parte dessas crianças, uma vez, gente, tem uma escola particular, vocês devem conhecer bem, que são perto de vocês, que foi a escola que eu estudei, que é o Porto Seguro, né? Vocês devem conhecer o Porto Seguro. E aí o Porto Seguro não estava aceitando receber crianças com autismo na pré-escola, né? Então eles faz tempo isso, porque naquela época tinha opção, né? Agora não tem muita opção, né? E eles não estavam aceitando. Aí eu fiz uma reunião com eles lá no diretoria lá em cima e falei assim, eu cheguei para eles e falei assim, eu estou achando estranho aqui uma conduta que vocês estão tendo. Aqui no colegial, vocês estão dando bolsa para crianças de altas habilidades que têm performance que vão bem no vestibular, né? E aí, lá na pré-escola, vocês não estão aceitando autismo. Não, isso é verdade. Eu falei assim, vocês sabem que essas crianças são a mesma? Né? Os autistas de altas habilidades hoje são aqueles que vocês têm dificuldade na pré-escola e que se transformam em altas. 90% das crianças com altas habilidades são autistas, tá, gente? E são aquelas que não falavam, que davam trabalho no começo. Vocês vão acompanhar o Kaique. A família do Kaique, os 2 irmãos dele, têm altíssimas habilidades e todos pareciam com ele. Vocês vão ver que no começo ele teve muita dificuldade, mas vocês vão ver ele lá no final, no ensino médio, vai ser um menino de altas habilidades. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não der atenção a esses indivíduos, esses são os grandes seres humanos da humanidade, né? Einstein não falava até 3 anos de idade, né? Foi expulso do ensino fundamental, né? Os pacientes psiquiátricos mais sensíveis são aqueles que processam mais informação. E por processar mais informação, eles entram em muita instabilidade. Mas, ao mesmo tempo, quando eles processam direito essa informação e são bem acolhidos pelos ambientes, eles vão se transformar em pessoas geniais, né? Você vai ver que pacientes psiquiátricos são os grandes gênios da arte, da ciência. A gente tem que ter um olhar muito delicado para com eles, porque eles são o futuro do nosso país. Eles vão fazer diferença para que a gente viva melhor, para que os nossos filhos vivam melhor. Cada um tem uma função na sociedade, né? Então, eu peço, deixa assim esse recado, né, para a gente continuar esse trabalho, porque eu acho que ele é importante nesse sentido, para que a gente acolha os sensíveis de uma forma diferente. Até que a gente consiga acolher todo mundo de uma forma individualizada. Sem dúvida, doutor Caio, sem dúvida. Talvez o nosso desafio, né? Nós temos na centralidade do nosso projeto pedagógico, o senhor sabe, né? Conhece, acompanha, né? Um pouco a gente. Mas na centralidade do nosso projeto pedagógico nós temos, né, sermos aí uma escola, um neologismo, né, que Alexandre, o pessoal da equipe começou a desenvolver há um tempo, né, já há bastante tempo. Nós temos uma escola alfabeta letradora, né, onde todo mundo possa escrever, possa ler, possa calcular sobre o mundo, né, ver o mundo, ler o mundo, ter essa compreensão de mundo, e que seja um espaço, né, com justiça, com responsabilidade, com respeito e com convivência democrática. Isso, sem dúvida, passa, né, por muitas das questões que o senhor trouxe aqui, e nós agradecemos muito em nome de toda a equipe do Pavanati, como a Alexandra já falou, né, que seja aí um início de estreitamento de relações. Acho que todos temos muito a ganhar, né, e eu particularmente estou aqui já fervilhando com muitas ideias, né, acho que ele também. Então, mais uma vez, muito obrigado, doutor Caio. Eu que agradeço. Muito bem. Então, pessoal, essa nossa experiência, né, de fazer o nosso trabalho docente coletivo, né, híbrido, né, com alguns professores em casa, os 2 períodos, faz parte da nossa 7ª semana de inclusão, né, de luta por uma educação inclusiva. E, mais uma vez, muito obrigado.